Eu sou o Thales, do canal Física Sem Neura. Esse é o podcast Comprovados, uma conversa com alunos que eu tive que foram bem em física e conseguiram passar no curso dos sonhos. Hoje eu estou aqui com o grande Vinícius, foi meu Tudo aluno bem? do ano passado aí. Seja bem-vindo, Vinícius. Tudo jóia? Muito obrigado. Prazerão estar aqui, viu? Conversando com você, professor excelente. Ah, obrigado. Primeira coisa, parabéns, né? Assim, eu vi um potencial muito grande em você, assim, sempre achei assim, muito diferenciado. Você sabe disso, é pela conversa que a gente teve também. A gente teve Sim, chance sim, se conhecer presencialmente, né? Não foi só no online. Isso é foi bom. muito bom. Ô Vinícius, eu queria que, de início que você contasse um pouquinho da sua história, da sua jornada, do seu percurso como estudante. Como é que foi aí, Hum, né? Desde quando você saiu do ensino médio. Eu também quero que você comece falando o curso que você passou e aonde. Sim, sim. Eu me apresentar aqui, eu me chamo Vinícius, tenho 19 anos, eu passei em Direito no FMG e minha história sobre do ensino médio, passei o ensino médio na pandemia, né? Então foi uma coisinha mais complicada. Eu fiz por EAD e assim, não culpo os professores, também não culpo os alunos. Foi uma questão muito complexa, delicada para todo mundo se adaptar em tudo, né? Para a questão do professor transmitir o conhecimento, passar a matéria e a gente conseguir capturar todo esse conhecimento, adquirir tudo. Então, foi bem difícil isso aí. Por isso, eu falei, não, eu vou sair e vou estudar sozinho. Então, acabou que eu não fiz, eu fiz parte do ensino médio na Sandoval, em Ibirité, mas eu saí. Aí eu fiz, no ano passado mesmo, início, estudei sozinho, durante a pandemia, todo o conteúdo do ensino médio, e depois fiz a prova do SESEC, ano passado, mas no início do ano. E falei assim, não, mas o conhecimento que eu tive para estudando sozinho não é capaz de passar no Enem. Aí eu entrei no cursinho, né? Principalmente as minhas dificuldades eram na área de ciências da natureza, química, física e biologia. Então eu entrei no cursinho muito focado nessa parte mesmo. E, graças a Deus, estudando muito com o apoio dos professores, a matéria passada bem, a descontração mesmo, né? Essa questão de o aluno estar muito tenso, então os professores foram fundamentais aí. Inclusive, você foi muito importante para conseguir passar, viu? O jeito que você passava a matéria, o jeito que você brincava com a gente, o jeito que você era dentro da sala de aulas, foi muito importante. Aí, estudando muito, passei. Massa demais. Ô Vinícius, eu queria que você me falasse agora aí quais eram suas maiores dificuldades como estudante, né, na área de física. Uhum. Olha, as minhas maiores dificuldades eram na área de ótica, eu tinha muita dificuldade em ótica. Sim, é uma matéria que não parece ser muito difícil, mas não sei por que eu tinha. Mecânica também, foi no início do ano, eu já comecei e falei, nossa senhora, eu não vou entender nada disso, mas acabou que deu certo também. E uma matéria que eu achava fácil, calorimetria, termometria, gostei demais. Isso foi uma coisa que assim, ajudou muito. Uma outra parte que eu tive dificuldade também, naquela parte não lembro o nome da matéria, perdão, mas de imã, essas coisas assim. Magnetismo. Isso, magnetismo. Também Né? tive um pouco de dificuldade, pegou. E como você se sentia assim durante os estudos, quando você tinha essa dificuldade nisso? Como que é? Qual que era a sensação? No início eu tinha vontade de falar, não, vou desistir desse negócio, mas depois eu falava, não posso desistir. Aí eu pegava, estudava, via o conteúdo das aulas todinha, perguntava para você, né? Então, dá uma aflição no início, mas depois você vê e fala assim, eu consigo, eu tenho capacidade. Se eu cheguei até aqui, eu consigo ir mais longe. Então é esse o pensamento que é importante. Perfeito, massa demais. E E uma coisa, até eu guardei aqui no final, eu joguei os outros fora, passei, mas guardei esse aqui de lembrança. Eu anotava tudo, colava na parede, no post-it, as fórmulas aqui, ó, tudo. que bacana. A parede era toda colada de tudo. E às vezes eu fazia um resumozinho, eu tenho essa mania de finalizar um Uhum, capítulo, fazer um resuminho de fórmula e falar, né, para esse resumo é o apoio para você fazer as questões. Não tem nada de errado. Você fica uhum, olhando ali o resumo para fazer uhum, questões, porque assim você, quando você olha e copia a fórmula para fazer questão, olha e copia a fórmula para fazer questão, olha e copia a fórmula para fazer questão, chega um momento uhum. que a fórmula entra na sua cabeça de maneira natural Sim, sim. e, como consequência, você já está sabendo, além de memorizar a fórmula, você sabe aplicar a fórmula. Essa é Sim, isso é importante demais. Acaba que na prática mesmo escrevendo você interioriza tudo.
Eu Isso. amava quando você passava as fórmulas todas de novo, até porque quando eu esquecia alguma, não conseguia ver alguma aula, aí ia lá, ó, tá ali, aí via tudo de novo. Aham, bacana. E teve algum diferencial durante a minha aula, assim, que fez você falar assim, eu acho que é possível aprender física e nem física. Assim, teve. Sim, nossa, eu gostava muito dos exemplos que você passava, o jeito que você explicava, uma didática, sabe, para todo mundo entender. Uma física que não é uma física para todo mundo ficar neurado. Pô, você, seu curso mesmo é uma física sem neura, uma física simples, que é para o aluno que tem muita facilidade, tanto para o aluno que não entende nada. Então, assim, isso é muito importante, para a pessoa ver que ela é capaz de aprender aquele conteúdo. Bacana, olha, bacana demais. Que bom que eu consegui passar essa impressão, né? Eu até falo Conseguiu. muito que não é só a didática, a gente, eu acho que praticamente todos os professores que estão conseguindo destacar, tanto no meio digital, tanto em pré-vestibulares famosos, assim, grandes, né, no mercado, a gente tem uma didática boa. E aí eu falo muito o seguinte, além da didática, né, que eu acredito que eu tenho, que vários outros colegas meus têm, assim, eu acho que o diferencial mesmo, ali que vai fazer o aluno aprender, é a questão da motivação, não deixar a peteca cair, né? Tipo, Sim. mostrar que é possível, e, inclusive, esses encontros que eu vou começar a ter agora, tem vários aí marcados já, é até para, eu falei, para a galera ver mesmo, ver que é Sim. possível fazer física, Todo mundo é capaz de aprender. Isso é muito é, importante de ver. e dá uma sensação, né, tipo, que física é impossível, né? Não gosto de física. É toda uma lógica, né, uma linha de raciocínio que dá para Sim, construir, dá para ir pegando, né? O tempo sim. certo, assim, dá para ir bem demais mesmo. E, E essa questão da conexão com o aluno também é muito importante. E se você tem uma conexão, assim, uma conversa com o professor, você vê que o professor é uma pessoa como você, que ele é alguém que também tem dificuldade, que ele é alguém que também passou por onde você passou e conseguiu chegar, conseguiu entender, então você também consegue. exato, show de bola. E, Vinícius, durante essa sua jornada aí, como pré-vestibulando, no ano passado, onde eu tive o prazer de te conhecer, como é que era a sua relação com a família? Sua família estava te apoiando, estava ali do seu lado? Ou às vezes, que é muito comum, às vezes a família querendo ajudar acaba atrapalhando. Sim. Ou não, às vezes, tipo, assim, às vezes aquela família cheia de cabeça, que consegue Uhum. ir do seu lado, como é que foi isso aí? Olha, acaba que, assim, infelizmente, a pressão vem de todos os lados, né? Então, acaba que também vem de casa, né? Mas não de propósito, mas, nossa, eu quis passar, nossa, se você estudar assim, se você estudar assado. Então, o aluno não se pressiona sozinho. Todo o ambiente ao redor dele vai acabar que pode dar uma atrapalhada. Mas foi muito importante, assim, tirando alguns pontos, sabe, me apoiaram muito, sempre conversava comigo. Quando eu estudava demais, falava, dá uma paradinha, descansa um pouco, vê um filme, faz alguma coisa. Então foi muito importante, foram essenciais para mim. Não, bacana demais. E isso é muito importante. Hoje eu estava conversando com outro aluno Uhum, aprovado, aí ele falou que o primeiro ano de curso dele foi de boa, mas o segundo ele sentia, ele não falava de maneira direta, mas ele sentia que existe uma cobrança muito maior. Que sim. a sensação que passa, infelizmente, é uma sensação muito errônea, é que cursinho é perda de tempo, né? Porque a Uhum, pessoa já formou e ela talvez não esteja trabalhando, também não está fazendo uma universidade federal, e tem uma sensação assim, para a sociedade que é uma perda de tempo, só que, ao sim. contrário, eu acho É, que o cursinho as pessoas pré-vestibular. elas se agarram muito nessa questão do tempo do outro. Não entendem que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, seu sentimento, né? Ninguém é igual ao outro. Então, se você não passou em um tempo, você vai ter o seu. Não é, pode se preocupar com isso. Exatamente. Exatamente por aí mesmo. Eu falo que a época que eu mais aprendi na minha vida foi no cursinho. Uhum. Portanto, eu fiz 5 períodos de ciências biológicas, você sabe um pouco da minha história. Sim, Aí, né, eu fazia biologia lá, né, estava no terceiro, quarto período, eu estava assim, pô, isso lá no FMG também. Não sei como você vai estar estudando, vai estudar agora. Eu tinha a sensação que eu estava desaprendendo. Assim, pô, eu sabia tanta coisa, eu sabia literatura, eu sabia falar de português com uma pessoa, de gramática, eu sabia escrever uma boa redação. Depois de um tempo, você fica tão focado só em uma coisa ali, que o geral ali, você acaba esquecendo. uhum.
Então, uns casos muito interessantes, é até bom falar isso aqui para que as pessoas que vão assistir a gente depois tenham essa ciência, e às vezes a galera pensa assim, por cento é perda de tempo. Mas, por exemplo, na minha época, eu nunca esqueço, galera que tinha mais de 3, 4 anos de cursinho, todos conseguiram passar no curso concorrido numa universidade federal, e aqueles que não passaram, não é porque desistiu, é porque surgiu uma oportunidade mais interessante e eles acabaram indo. Por exemplo, a gente Fundação João Pinheiro, de galera passa Sim, e já vai ganhar dinheiro já. muito boa também. Já recebe já. Então, muitas pessoas, como tinha uma bagagem tão grande do pré-vestibular, sabia fazer uma boa redação, dominava a matemática, dominava a física, dominava a história, aí fazia concurso geral e passava. Então, eu tenho colegas que fiz, no quarto ano de cursinho meu, eu fiz 5 anos de cursinho, sou guerreiro no cursinho. Mas no quarto ano, a galera começou a passar, assim, uns foram se tornar policial federal, sabe? Tem um salário bom pra caramba. E Sim. passavam sem tantas dificuldades por causa dessa bagagem tão rica que já tinha. Então, Valia muito a pena. Sim. vale muito a pena. É um investimento bom, né? Tipo, não só Uhum. eu acho que tudo que envolve ali para passar numa prova, seja Sim, online, seja no presencial, vale a pena. isso mesmo. Mas show de bola. Mas falei, como é que foi lidar com a sua aprovação? Como é que foi esse momento aí? Nossa, quando todo dia eu entrava, né, quando estava o período do SISU, 8 dias, foi 8 dias de marketing. Foi todo dia, meia-noite, 20 quando eles atualizavam, eu entrava, via como é que foi a nota, assim, como é que estava a posição ali, falava, tá bom, mantive. Aí via, mantive. E, assim, quando eu vi no último dia que acabou, foi daquele jeito, eu falei, nossa senhora, passei. Aí eu falei com a minha mãe, isso era meia-noite, falei, mãe, passei, no outro dia já mandei, falei com meu pai também, que estava dormindo, mandei mensagem na hora, passei pelo primeiro outro dia, mandei mensagem pra tia, pra avó, pra todo mundo. Nossa, foi um ânimo. Nem consegui dormir direito. Foi até no outro dia de manhã pensando, eu passei, e agora? Imagino. E imagina também como é que é, tipo assim, você tá ali atualizando ali o site do Sisu e Uhum. torcendo para ninguém passar na sua frente, né? É, assim, não é torcendo contra ninguém, mas, Não né, é você contra fica, ninguém, mas você está é, torcendo para que você consiga, né? sim, é isso mesmo. Não é torcendo contra outra pessoa, tipo assim, que essa outra pessoa, Uhum. se a nota maior que a minha, que coloque em outro lugar, em outro estado, ela passa Isso, tá bom. né? Sim, pode passar todo mundo, contanto que eu passe também, tá bom. O cartão de inscrição eu coloquei na nota aí em medicina, e aí eu lembro que no quarto dia, velho, a gente estava dando, não vai dar. A diferença estava grande, estava uns 15 pontos ali para quem estava atrás de mim. Aí, bom, vou precisar amanhã, quando fechar, eu vou acordar, vou estar feliz demais. Cara, quando eu abri o site, eu estava tão embaixo, É uma decepção. foi em 2012, isso, acho que foi 2012, foi o ano mais bad, assim, de eu não ter passado. Eu passava no mundo, eu dava aula particular de química, física e matemática. Já Estudava dava aula particular e. É. Eu dava aula particular para os meninos, os caras faziam cursinho, aí os caras Uhum. passavam e eu não passava. Nossa, mas tudo tem um propósito, cara. A Naquele carga de momento, conhecimento que você teve, isso não vale, nossa senhora, é, vale não, mais que tudo. isso é muito Independentemente se você louco. passou ou não, não. Isso é muito louco, porque no ano seguinte, eu descobri que eu não queria mais medicina, que eu estava querendo trabalhar com a parte de pesquisa, neurociência. Hum, Eu tinha nota para passar em medicina, passei em sim. medicina para mostrar minha família, aí depois falar para eles, pronto, passei em medicina, mas eu vou fazer ciências biológicas na UFMG. E depois virei professor de física, cara, é loucura. As voltas que o mundo dá. As voltas não dá. Então, talvez se eu tivesse em 2012, 2011, tivesse passado, se eu tivesse passado, talvez eu, no meio do curso de medicina, eu ia desistir. O problema é que, às vezes, no momento, a gente não tem paciência, mas depois que passam os anos, se você olhar lá para trás, você vê que tudo vai fazendo sentido. É muito louco. Isso, né? É, isso mesmo. E aqui agora eu quero te perguntar o seguinte, como que você se sente agora, após essa aprovação? Que Olha, sentimento você muito, tem? muito feliz, sabe? Às vezes eu fico me perguntando assim, será que isso é verdade? Será que eu vou conseguir passar? Né? Porque o FMG é um sonho de muita gente, é uma das melhores faculdades da América Latina. Então, assim, você imaginar lá dentro, sabe? Você falar assim, eu consegui, eu vou entrar lá.
Isso é de outro mundo, sabe? Eu vou começar meu curso em agosto, mas já fui já ao campus centro, já fui ao campus da Pampulha para tentar me familiarizar daquilo e chegar lá e falar, não, isso está acontecendo realmente, é verdade, vou conseguir criar uma carreira, criar um novo eu lá dentro, né? Sociabilidade, tudo. Então, assim, é magnífico. Sim. Ele tem a questão da acessibilidade, tem, não tem? No campus do centro tem, tudo certinho. No campus da Pampulha, né, é uma coisa que tem que brigar um pouquinho lá dentro. Eu já entrei, inclusive, no MUT, que é o Movimento de Pessoas com Deficiência da UFMG, e para já entrar, ver como é que funciona a questão de requerer a acessibilidade lá dentro, de falar com a reitoria, porque algumas partes lá faltam rampas acessíveis, a rampa está quebrada, é tudo calçado com pedras mais distantes uma da outra, aí a cadeira fica caindo o tempo todo, aí, mas isso aí já entrando lá já vai de uma vez Sim, sim. decidir. A galera, tipo assim, né? Quer se inspirar mais também, assim. Conta um pouquinho aí que você, né, é cadeirante, correto? Sim, A galera vê que, e mesmo você ir numa cadeira de rodas, você foi capaz, né, de fazer o que às vezes muita gente que normalmente assim tem preguiça, não sabe, reclama uhum, muito, cara. E eu sempre vi é. você sempre com esse brilho nos olhos aí. Isso é muito bonito. Então, se não for muito, Obrigado. se não for muito invasão, então, se puder falar um pouquinho aí, né, do que Uhum, você passa, né, e você conseguiu superar, cara, é sim. bacana. Eu acho que é até muito importante falar dessa questão, porque eu tenho uma doença rara chamada atrofia muscular espinhal. Ela afeta 1 em cada 10.000 pessoas. Então, assim, aí o tratamento dela não tem cura hoje em dia. Existe um tratamento que, tipo, através de um remédio chamado Spinraza, e ele é aplicado a cada 4 meses. No meu caso, por exemplo, existem outros, por exemplo, hoje em dia, mais recentes ainda, mas que não chegam para mim, porque eu tenho 19 anos, e é uma doença neuromuscular. Ou seja, é uma doença que a cada vez vai afetando mais a questão motora, a questão psicológica, o cérebro tudo certinho. Tem um cognitivo perfeito, mas o muscular, a questão da força, de movimento, então vai perdendo. Hoje em dia eu tomo um medicamento que ele para a progressão da doença. Então ela não evolui mais, mas eu também não ganho. A doença, se for por questão de comparação assim, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que é, ela é parecida com a doença do Stephen Hawking, né? A Ela, minha AME, sim, a minha AME. Em um momento, eu gosto de explicar, momento biologia, a minha doença, ela é uma deleção causada por uma deleção nos exons 7 e 8 do cromossomo, da parte telométrica do cromossomo 5q13. É uma falta do gene SMN1. Aí isso vai causar com que os neurônios motores, a célula de neurônio motor, não consiga passar da medula. Aí ela vai sempre morrendo. Por isso que da cintura para baixo eu tenho muito pouca força e acaba que com o passar do tempo isso vai evoluindo, eu vou perdendo força na parte de cima também. Aí não afeta só também força, afeta a parte respiratória, às vezes pode afetar a parte de deglutição, de comer, mas então isso aí vai sempre, né, degenerando a pessoa. Aí você ter um psicológico bom para isso, conseguir estudar, é um pouquinho complicado. Você falar assim, poxa, eu vou estudar, vou pegar tanta coisa para no final eu não ter nada, para no final eu não conseguir falar, não conseguir fazer isso, não conseguir fazer aquilo. Então tem que ter uma força psicológica bastante boa, assim. Tá sempre pensando, não, isso vai ser depois, agora eu preciso conseguir, agora eu quero ter esse orgulho de mim, falar, eu consegui, mostrar para as pessoas que eu vou conseguir. Então, assim, isso é muito importante. Você não desistir. Sempre falar assim, o que acontecer no futuro, deixa para o futuro. O agora eu preciso estudar, porque eu sou capaz. A minha capacidade ninguém tira de mim. não, cara, que lindo. Não, é muito, muito lindo mesmo. E, Obrigado. por curiosidade aí, mas esse remédio que você toma, tem chance de, tipo assim, deixar estabilizado para sempre, você não progredir para você. Olha, eu tenho que tomar constantemente. A cada 4 meses eu tomo. Se eu parar, aí a doença volta a progredir de novo. Aí eu Uhum. tenho sempre que tomar nessa data mesmo. Aí ele é através de uma aplicação de punção medular. Aí eu coloquei um catéter na costela, aplica e ele vai para a medula. É acessível esse medicamento? Olha, o medicamento, como tudo, na verdade, deveria ser, a saúde é um direito universal. Uhum. Saúde, educação, né, as coisas são o que todo mundo deveria ter. Mas no Brasil a gente sabe que isso não funciona assim. Então, no ano de 2020,
Na verdade, 2019 a gente entrou na justiça, porque o governo não estava aceitando para ninguém, governo que não queria dar essa possibilidade de vida para as pessoas com doenças raras. Então, ele estava bloqueando medicamento para todo mundo, não colocou ninguém na bula de pessoas que iam tomar o remédio. Aí eu entrei na justiça e, graças a Deus, na hora que eu, minha mãe, meu pai entramos na justiça, a gente ganhou. Aí eu aplico pelo SUS, Ah, que bom. mas não foi porque o governo quis. Aham, Uma sei como que dose é. do remédio são 360 mil reais. Uma No- dose de 5 ml. Caraca, nossa. Mas que Ninguém bom, tem condição de pagar isso. viva o SUS. Viva o SUS. Salvando vidas aí. Não, não, Agora é lutar para que mais gente consiga, né? Isso que é importante também. exatamente. Aí, ó, nada é por acaso, né? Você entrando em direito agora, Isso mesmo. é uma coisa maior aí para mim. Amém. E para finalizar essa nossa conversa aqui, Vinícius, muito bom assim estar conversando com você. Fale para a gente quantas questões de física você acertou. Olha que esse Enem foi difícil, Foi. cara. A parte de física, muitos professores travaram várias questões. Não foi fácil, não, mas contei. Como é que foi? Ele Sim. foi o ano inteiro de aula só comigo na física, né, velho? Foi. Olha, eu acertei 9 questões e eu fiquei muito feliz de ter acertado 9 questões, apesar de achar que eu tinha uma capacidade maior, mas foi uma prova realmente muito complicada. Assim, cada questão lá que eu tinha que ler uma, duas, três, 4 vezes, e às vezes não entendia, falava assim, não, tem que pular para outra, 90 questões no dia, bastante difícil, ainda mais que não é muito a minha área, a área de ciências da natureza, então eu tive que esforçar muito durante o ano para estudar, para conseguir, tinha que ler resumo, anotar fórmula, fazer exercício, perguntar, e essa prova, na hora que eu cheguei na prova, eu li a primeira questão, eu consegui acertar, a segunda questão eu acertei, terceira questão eu acertei, fiquei feliz, chegou na quarta, falei, nossa, o que que é isso aqui? Então, assim, foi uma coisa que, na hora eu fiquei muito feliz, mas depois que passou, eu até vi que eu conseguia fazer mais questões, mas pela pressão da prova, né, pela Ah, questão de o seu futuro estar ali em 90 questões, naquela folha de papel, isso dá um desespero na hora, você começa a suar, e tava tocando música na escola da rua, falei, nossa senhora, é. então, assim, apertou, mas deu tudo certo. Não, 9 questões, acho que deu, foi. eu Para a falo, prova que a gente passou, foi bom. 9 questões é como se fosse umas 12, 13 no Enem passado, sabe? Assim. Sim, o último Enem, eu fiz, né, pela internet a prova, eu teria ido bem melhor, você teria umas 12 realmente no outro Enem. Mas Uhum. nesse agora foi muito pegado. Se eu não me engano, foi uma das mais difíceis, né? Foi muito difícil. Foi um dos mais difíceis, concordo. Ô, Vinícius, prazerão aí e obrigado pela disponibilidade que acontece um pouco dessa história pra gente aí. Sucesso aí na sua vida, na sua carreira. Agora é arrumar alguma coisa para ocupar, né? Até começar as aulas. Fiquei Sim. bastante meses aí. Vou começar a trabalhar agora, semana que vem mesmo, início de abril, assessor parlamentar. Aí já Olha que bom. começa, assim, aí já consegue ocupar a cabeça, tudo certo. Ah, bacana. Não, show demais, então. Muitíssimo obrigado aí. Tenha uma boa noite. Já é noite já aqui. Sim. Eu que Abração. agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de te ver de novo, de poder falar com as pessoas que vão assistir e falar com as pessoas aqui, não desistam, viu, gente? Porque seu sonho está a um passo de distância. O limite do universo é o limite do seu conhecimento. Então, você vai conseguir chegar onde você quiser. Basta ter esforço e entender que o seu tempo é seu. Seu tempo não é o que as pessoas vão definir, não é o que o sistema vai definir. Cada um caminha com as suas pernas. Show de bola. Perfeito. Você merece tudo de bom, Vinícius. Parabéns aí. Muito obrigado. Superação, né? Você é uma pessoa assim, supera o tempo todo aí coisas que às vezes a gente não tem muito problema de saúde, fica às vezes questionando assim, tipo, aí quando a gente conversa, troca ideia com você assim, gente, é bom dar uma revigorada, é como se fosse um tapa na cara, assim, ó, presta atenção, senhor. Ó, tá reclamando de quê? Ai, ai. Não, mas show de bola, então. Obrigadão aí. Aquele abraço. Obrigadão. Eu que agradeço. Abração, viu? Abraço, tchau, até mais.